Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Smart PG. Muito bem-vindo para você que está chegando aqui pela primeira vez, para você que já é inscrito no canal também. Muito bom ter vocês aqui em mais um vídeo do canal. Galera, hoje a gente vai falar sobre um fenômeno, uma série aí que bombou, é top 1 em diversos países da Netflix. Uma série que está dando muito o que falar, está tendo muita repercussão já há bastante tempo. Eu estou trazendo esse vídeo só agora, porque só agora eu consegui concluir essa série. E eu quero dizer para vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu faço geralmente com análise de séries, tá? Eu não vou fazer uma análise com spoiler, contando detalhes sobre a série. Não é o meu intuito com esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, é para eu expressar uma opinião que eu senti assistindo essa série e o quão angustiante foi essa experiência. Mas o mais importante não é a gente comentar sobre algo perturbador que a gente vê em filmes, porque isso aqui é uma história real. Então a gente precisa comentar sobre esse fato que aconteceu e acontece com muitas pessoas. Então, é isso, seja bem-vindo ao canal, já deixa seu likezinho, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha esse vídeo para os outros amigos, porque a gente vai trazer muito conteúdo aqui durante essa semana e as próximas, e já tem bastante conteúdo aí também para você que quiser conhecer o canal, beleza? Vamos começar o vídeo agora. Falando sobre Bebê Rena, a série que está aí disponível na Netflix e que tem um background muito bizarro, né? Tem uma história por trás que realmente é assustador só de você pensar. Essa série é dirigida, escrita e atuada por Richard Gere, que é o nosso ator principal também aqui nessa série, né? Que interpreta o Donnie Dan. E logo de cara a gente já entende que isso aqui é uma história real, mas mais do que isso, não é só uma história real. É a história real simplesmente do criador dessa série, ou seja, do ator principal. Aquele cara que a gente vê ali durante essa série, o Donnie Dan, é o Richard Gere e ele viveu toda essa história. Isso é uma história real contada por ele. É uma história que, lógico, para caber dentro dos artifícios de ficção e de entrar dentro de uma série, uma minissérie, estar disponível na Netflix, tiveram que ter algumas alterações, tiveram que ter algumas mudanças. E quanto a essas mudanças, lógico, a gente sempre vai percebendo que eles precisam aumentar alguns fatos e alterar outros, mas o principal é que o roteiro é 100% fiel à vida dele. Então, tudo que a gente vê ali naquele roteiro aconteceu, de fato ele passou por aquilo, de fato ele passou por um incidente com uma Marta, né? Não se chama Marta, mas logicamente ele preserva ali a imagem das pessoas, tanto, né, para preservar aquelas pessoas mesmo, quanto para preservar também juridicamente ele, né, para ele poder fazer uma história assim, sem trazer nomes reais, sem trazer figuras reais e acabar podendo ter complicações. Complicações essas que a gente já está vendo acontecer, mas eu acho que é muito mais devido às pessoas que estão aqui fora, como eu, como vocês que assistiram a série, que acabam querendo, né, os tais detetives da internet que querem achar quem é a tal da Marta da vida real, quem é o outro personagem que, né, tem uma história bizarra com ele lá, e todo mundo vai atrás. E nisso de ir atrás, cara, vocês acabam apontando o dedo para as pessoas erradas, sabe? Acabam achando falsos culpados, e isso é muito perigoso, sabe? Isso é um chega a ser crueldade você acusar uma pessoa de uma coisa que ela não fez. E imagina você no dia seguinte acordar com tantas mensagens por um negócio que você não fez só por simplesmente ser parecido com um ator que está ali na série. Enfim, então, devido a isso, eu não vou contar sobre fatos reais, tá? Eu não vou falar aqui para vocês que existe uma Marta da vida real e que ela é tal pessoa e que vão lá, procurem, olhem. Eu não vou fazer esse tipo de denúncia aqui porque eu acho muito feio e errado a gente acusar as pessoas sem saber da verdade, né? Então, a história real tá lá, a história real aconteceu e o Richard Gere, junto com as pessoas que viveram, sabe muito bem quem são os personagens desse roteiro real e as medidas que eles precisam tomar ali para tais questões, né? Mas tudo que a gente consegue ver aqui nessa série é que num belo dia um ato de bondade do Richard acaba virando um dos seus maiores pesadelos, né? Um ato de bondade de simplesmente oferecer uma xícara de chá para uma pessoa que estava ali meio triste, não tinha dinheiro para pagar nenhuma bebida, ali no bar onde ele trabalhava, fez com que essa pessoa se tornasse a maior stalker da sua vida. E com isso a gente vê a Marta numa confusão incessante, interpretando erroneamente muitas das falas que o Richard traz, né? Muitas das falas. Eu vou chamar de Donnie porque é o nome do personagem, tá? Esquece Richard, vamos falar de Donnie.
Então ela interpreta muitas das frases que o Donnie fala de maneira errônea, ela, sabe, liga alguns pontos que não existem, ela tá sempre ali todos os dias visitando o ponto onde ele trabalha e perseguindo ele, indo até a casa dele e se infiltrando na família dele e, sabe, de todas as formas possíveis tentando entrar na vida dele, porque ela acha que eles têm um relacionamento. E a gente também não pode ausentar a culpa do Donnie por isso, porque num momento muito vulnerável da vida dele, quando a Marta aparece, ele começa a gostar daquela bajulação excessiva, ele começa a gostar daquela pessoa que está ali o tempo todo, aumentando, inflando o seu ego, e ele vai sempre deixando a corda, né? Ele nunca vai puxando a corda, ele vai deixando, dando corda para ela, para ver até onde ela vai, até ele ver que um momento as coisas estão ficando um pouquinho fora do limite, né? Ela está passando um pouquinho dos limites, ela está perdendo um pouquinho dessa linha, mas nesse momento, quando ele se vê é, né, nesse obstáculo onde já está afetando pessoas da sua vida, familiares, já está afetando relações amorosas dele, ele decide que ele vai buscar a polícia para tentar acabar com tudo isso. E nesse momento ele acaba revisitando coisas do passado dele que são muito traumáticas para ele. E aí, vamos lá, gente. Tem muitos pontos aqui que a gente pode abordar. Eu concordo 100% e eu gostei muito que essa série, por ser escrita e dirigida pelo Richard, ela não foi aquilo que a gente chama, eu chamo muito de roteiro água com salsicha. Quando a gente vê um filme, por exemplo, quando eu falei do Bob Marley, quando os familiares do Bob Marley se intrometem no filme e trazem o ponto dele sem bajular tanto, mas também sem demonstrar um lado tão ruim dele. Então acaba ficando ali em cima do muro e a gente não, sabe, não tem a visão certa de como era aquela pessoa, sabe? Como era o Bob Marley na vida real. Ele era um ser muito bom, ele era um ser que tinha seus problemas, era muito problemático. A gente não sabe porque eles deixam ali sempre em cima do muro para você simplesmente não saber. A gente não vai falar nem tão bem nem tão mal. E aqui não, ele deixa claro quais foram os erros que ele cometeu durante essa passagem. E diante disso ele cometeu muitos erros, mas muitos erros são justificáveis pelo que ele já passou, pelo momento que ele estava naquela vida, naquele momento, o que ele estava passando por aquilo, o que ele já passou, que afetou aquilo que ele acabou ocasionando. Então, assim, a gente vê que ele é uma pessoa que acaba mentindo muito, sabe? Ele mente compulsivamente, ele tenta fugir da realidade mentindo, ele nunca conta a verdade, ele sempre se esconde atrás de falsas realidades e, através disso, ele vai escondendo os traumas que ele tinha. Até que num certo momento, cara, fica insustentável, sabe? Ele não conseguia mais sustentar as mentiras e numa das suas crises lá, onde ele estava tentando apresentar o seu show de comédia, que, diga-se de passagem, não é dos melhores, tem um tipo de comédia que realmente se chama anticomédia e tal, não é um dos meus favoritos, mas eu já assisti bastante e já gostei de muitos, mas ele ali, não sei se propositalmente, não sei se faz parte da história dele, mas realmente eram umas comédias que não tinha tanta graça, e num desses shows ele acaba desabafando e contando tudo da sua vida para as pessoas. Isso acaba indo para a internet, desmorona com a vida dele, porque todo mundo sabe. Mas tem uma reação positiva diante disso, né? Ele acaba ficando muito famoso, ganhando contratos, se apresentando mais, enfim. Mas, além de toda essa situação com a Marta, que já era algo muito traumático, levou a violências físicas, levou a perseguição, levou a muitos crimes que foram cometidos pela Marta, mas a gente entende que muito disso foi culpa do Donnie, que foi dando essa corda. E por que ele dava essa corda? Por que ele gostava tanto de ter esse ego inflado? Porque ele passou por uma situação muito traumática, cara. Ele foi abusado, né, de forma sexual e num momento onde ele precisava muito de uma ajuda, de um norte para melhorar ali o seu, para crescer como comediante, que era o sonho dele, né? Para crescer o seu sonho, ele encontra uma pessoa que trabalha no ramo e que está ali sempre seduzindo ele com boas palavras, falando que vai tornar ele uma pessoa famosa e tal, e ao mesmo tempo droga ele e comete assédio, comete violência, tudo possível sexualmente. No episódio 4 a gente vê isso muito nítido e é um episódio muito, muito, muito chocante, muito marcante. É um episódio que te deixa muito angustiado. E aí cara, eu preciso falar porque
eu, nessa de tentar entender todo o meu sentimento com o episódio, não só com o episódio, mas com a série em si, tentar decifrar tudo, eu acabei pensando que eu vi muitas pessoas falando o quanto é perturbador essa série, o quanto é assustador. E mais perturbador do que a série, cara, é saber que isso é uma história real. Isso é uma história que acontece não só com Richard Gere, mas acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas passam por esse tipo de situação, muitas pessoas se veem presas a uma pessoa que te abusa, que te violenta e não consegue sair daquilo. E é tão, assim, é tão fácil a gente do lado de fora julgar e falar, nossa, na primeira vez eu já teria saído. Será que a gente teria saído mesmo? Será que a gente teria fugido na primeira vez? Será que a gente não deixaria nem essa primeira vez acontecer? Bom, não sei, isso é de cada um, mas é muito difícil a gente falar por algo que a gente não passou, numa situação tão difícil quanto aquela pessoa estava vivendo. Então, assim, não é perturbador, é muito mais do que isso, é realista, a gente pode dizer assim. Beberrena é realista, aconteceu, é uma história real. E por ser uma história real, a gente tem que interpretar não como ficção, cara. Isso aqui é marco de vidas de muitas pessoas. Se você for aí nos comentários de muitos vídeos, você vai ver relatos de pessoas falando que aconteceu isso com elas quando eram crianças, sabe? Que aconteceu isso com elas quando eram mais velhas, que elas passaram, entenderam, se identificaram com essa série. Então, acima de tudo, a gente tem que ter uma visão muito humana de tudo que acontece, sabe? Uma visão humana é a gente entender que, cara, isso acontece, é, isso realmente está presente na vida de muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina, às vezes até pessoas que a gente conhece, mas que a gente não sabe, porque essa pessoa se fecha e não consegue libertar ali os seus traumas, assim como o Donnie, né? Então, cara, é muito difícil. As pessoas perdem relacionamentos por isso, as pessoas perdem amizades por isso, às vezes perdem a própria vida, né? Chegam em momentos tão drásticos assim. E essa série me marcou, cara, de uma forma assim, sem tamanho. Assistir isso aqui foi muito doloroso, sabe? Foi muito doloroso em muitos aspectos, em muitos momentos. E eu acho que o final, sabe? Literalmente a última cena da série, ela é muito impactante porque mostra uma humanidade que a gente tem que ter. E aí, até mesmo a própria humanidade que eles trouxeram para a série. Não estou dizendo que a pessoa, né, o diretor, o escritor, ele é essa bondade em pessoa, não sei, eu não posso dizer por isso, mas o personagem O personagem, ele tentou ajudar de diversas formas a Marta, ele tentou em muitos momentos, mesmo assim, ele errando e cometendo muitos erros mesmo, ele também se importava com ela em muitos momentos. E ele precisava dela na vida dele, sabe? A gente vê que no final ele tá ali investigando de todas as formas possíveis como que ele pode achar ela, como que ele pode fazer para ter ela na sua vida, mesmo que ela esteja presa, mesmo que ela esteja fora da sua vida, que ela seja, sabe, pertencente. Então, ele tá sempre ouvindo as mensagens de voz que ela deixa, sempre lendo as mensagens dela, tentando interpretar ali as suas camadas, porque ele precisa disso. Ele precisa desse toque humano que ele nunca teve, sabe? Ele nunca teve esse toque humano, seja na família, que por mais que não fosse uma família que fosse fria com ele, mas ele não se sentia muito à vontade com a família. Depois ele teve um relacionamento que não deu certo, até com os familiares dessa pessoa que ele se relacionou não deu certo. Depois ele tentou se relacionar com outras pessoas e não conseguiu. Ele tentou se relacionar até com a Terry, né, que é a personagem ali que a gente vê que é uma mulher transexual, que ele tentou se relacionar e ele realmente amava muito ela, mas ele não conseguia por causa dessas barreiras que o trauma foi deixando nele. Então, ele era uma pessoa muito sozinha. E o único toque humano que ele tinha, por mais que fosse um toque totalmente pervertido, um toque totalmente inescrupuloso, era o toque que a Marta dava para ele, sabe? Era o toque de, sabe, inflar o ego dele, de aumentar a autoestima dele, de fazer ele se sentir mais feliz, fazer ele se sentir atraente, de fazer ele se sentir pertencente a uma realidade que para ele era a realidade certa depois dos traumas que ele passou. Então, assim, ele precisava dela, assim como a Marta precisava dele. E a gente vê ali no final, quando ele ouve um áudio dela, que ela fala, ela explica por que ela chama ele de bebê rena, por causa de um trauma que ela tem também, assim como ele, ela tem um trauma muito grande, um trauma de infância, familiar. Então, ela passou por muita coisa, ele passou por muita coisa, ela usa ele para fugir da sua realidade, ele usa ela para fugir da sua realidade. No final, eles são iguais.
Tem um momento que ele tá brigando lá com a policial quando a investigadora tá ali equalizando eles dois, né? E ele fala: você tá me equivalendo a ela, você tá dizendo que eu sou igual a ela porque eu cometi uma falsa testemunha. E aí ela não responde. E no final da série, a série responde isso para ela: sim, vocês são iguais, vocês tiveram traumas e vocês erraram, sabe? Então, sim, seja humano, acolha aquela pessoa, por mais difícil que seja. Ele fez o que era certo, cara. Ele teve que tomar decisões porque estava afetando a família, estava afetando. Então, ele teve que procurar ali, sabe, polícia, ele teve que procurar ajuda judicial, mas isso não faz com que ele tenha sido menos humano por ter, sabe, por ela estar presa por causa dele. Não, muito pelo contrário, sabe? Pessoas assim precisam de uma segunda chance e muitas das vezes essa segunda chance vem com a reabilitação. Então, sabe, humanizar os dois lados, sabe? Os dois lados acertaram e erraram em muitos pontos, mas principalmente os dois lados são equivalentes diante de um trauma que, sabe, eles carregam durante a vida toda e eles precisam de alguma forma fugir dessa realidade. Cara, é uma série muito marcante. Assim, realmente, até agora eu tô um pouco chocado com tudo isso. Eu não consegui assistir tudo de uma vez porque realmente foi muito tenso para mim. Mas tá aí, um pouquinho do que eu achei, um pouquinho do que eu senti com, com essa série. E o que eu posso falar é que eu tô ansioso aí para Huntsman Harry. Eu acho que vai ser uma das próximas, um dos próximos projetos aí do Richard Guedes. Eu espero que assim seja. Tô um pouco ansioso aí para ver ele botando alguns roteiros próprios da vida dele, crescendo a partir disso. Lógico, não acho legal que ele cresça em cima de polêmicas, em cima de pessoas, mas que ele consiga mover a sua vida de alguma forma, né? Diante de tantos traumas que ele passou, cara, é o mínimo que a gente pode esperar para essa pessoa. E assim como a Marta da vida real, se tá presa, se não tá, se tá viva, se não tá, se tá por aí, seja lá onde for, cara, que ela seja ajudada, sabe? Que ela tenha muito apoio, que ela tenha muita rede, que consiga não libertar do trauma, que não tem como se libertar disso, mas que ela consiga carregar aquilo de uma forma mais leve, sabe? Diminuir aquele fardo e melhorar, né? Ter ações melhores, porque erros estão aí para a gente cometer, mas para a gente aprender com eles, né? Então espero que todos os personagens e todas as pessoas da vida real tenham aprendido com isso e a gente também que assistiu tenha aprendido que a, a, a gente pode ter traumas na vida, como a maioria de nós tem, mas a gente também não pode sobrecarregar outras pessoas, a gente não pode fugir dessa realidade em cima de outras pessoas. E o principal, galera, vamos procurar ajuda de pessoas que podem nos ajudar, de terapeutas, de profissionais, de psicólogos, de psiquiatras, de psicopedagogos, de tudo que for preciso para a gente não carregar esse fardo sozinho e para a gente não acabar cometendo loucuras através desses fardos que a gente tem de traumas. A vida é sim, é para ser vivida, mas é para a gente ter também muito cuidado com a nossa saúde mental. Esse é o recado que eu deixo no final. Cuidem da sua saúde mental, cuidem dos seus familiares, dos seus amigos, porque às vezes ele pode estar passando por algo que a gente não sabe, beleza? Tamo junto, galera. Esse era o recadinho que eu tinha para dar. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas é isso. Minha opinião sobre Bebê Rena. E se você não assistiu, vá assistir. Tem um pouquinho de peito, tem um pouquinho de coragem. Vai ser um pouquinho difícil em alguns momentos, vai ter cenas muito impactantes, mas eu acho que a reflexão final vale a pena, beleza? Tamo junto, um beijão, até o próximo vídeo. Valeu!